Olá! Todos nós sabemos da importância dos olhos para o processo da visão. O que muita gente não sabe, porém, é que os olhos apenas captam a luz que vem do ambiente e que o processo da visão de fato acontece no cérebro. Mas mesmo os olhos sendo meros captadores de luz, são estruturas bastante complexas e interessantíssimas. E nesse esquema aqui a gente vai falar rapidamente de algumas dessas partes que compõem o olho, só para a gente entender basicamente o seu funcionamento. Nós temos aqui na frente do olho, essa visão frontal, a íris, que é essa região colorida aqui, que dá cor aos olhos, a pupila, que é essa região preta aqui no centro dos olhos, e a gente tem essa parte branca aqui que é chamada esclerótica. Nessa visão aqui lateral, essa visão aberta, a gente pode perceber que a íris é uma estrutura mais interna e que existe uma estrutura mais externa que é a córnea. A córnea já é uma lente natural, que é uma primeira lente que faz o nosso olho funcionar, que colabora para o processo da visão. Aqui dentro, na verdade, nós temos uma lente central, que é a lente principal do olho, que era chamada até há pouco tempo de cristalino e agora chama-se simplesmente lente do olho. E aqui no fundo nós temos um paredão de células especializadas chamada retina, que são células que são capazes de receber a luz e transformar essa energia luminosa em impulsos eletroquímicos que são captados pelas terminações nervosas e concentrados no nervo óptico são levados para o cérebro, onde o processo de visão de fato acontece, ou seja, onde a gente entende aquilo que a gente está enxergando. Bom, mas esse não é um curso de oftalmologia, então a gente não vai detalhar mais do que isso. O que nós vamos fazer, na verdade, é apresentar o olho reduzido. Então deixa eu desenhar aqui para você. Do ponto de vista da ótica básica, que é o nosso interesse, o que é importante a gente saber? Que existe uma lente principal no olho, né, aquilo que é o chamado cristalino, que agora é a lente do olho, que é uma lente convergente natural. E nós temos aqui no fundo do olho um paredão de células especializado, que é a chamada retina. Então nós temos aqui a lente, que é uma lente convergente, e a retina. E aqui eu vou passar uma linha que é o eixo principal dessa lente, que vai cortar aqui a retina nesse ponto. Esse esquema simplificado aqui é chamado de olho reduzido e é o suficiente para que a gente possa entender a ótica básica associada ao processo de captura da luz e formação de imagem na retina. Tá bom? É importante saber que para que o processo da visão aconteça, a luz tem que passar por essa lente convergente natural, que é a lente do olho, e ela vai ser concentrada na retina formando imagens reais. E para cada ponto luminoso do objeto deve corresponder um ponto luminoso bem nítido aqui na imagem real projetada na retina, para que a imagem seja a mais nítida possível. Mas há vários mecanismos e há vários fenômenos que podem ocorrer que podem, de repente, impedir que essa imagem se torne nítida aqui no fundo do olho. E aí a visão não acontece. Quando isso ocorre, a gente diz que é uma anomalia da visão. Dentre as anomalias da visão mais comuns, aquelas inclusive que são passíveis de serem corrigidas com o uso de lentes, que são nosso interesse nessa aula, nós vamos falar da miopia e da hipermetropia. Vamos lá? Veja só, vamos falar da miopia agora, que é uma anomalia de visão bastante conhecida, muito comum inclusive, e volta e meia a gente se depara com pessoas que estão usando óculos ou lentes para corrigir a miopia. Aqui eu mostro para vocês duas fotografias que simulam, do lado esquerdo, né, desse lado aqui, o que a gente vai chamar de visão normal. O que é a visão normal? É a visão formada na retina de forma nítida porque o olho está funcionando adequadamente. E do lado direito a gente tem uma simulação fotográfica que seria a visão do míope. Observe que no caso do míope ele enxerga embaçado. E você deve se lembrar ou deve ter ouvido falar que o míope ele tem dificuldade de enxergar de longe. Então a gente pode dizer que nessa fotografia da direita, os meninos estão muito longe da pessoa, então a pessoa vê mais embaçado. Observe detalhes da bola. A gente consegue ver a bola com um pouco mais de nitidez, porque a bola está mais próxima do olho. Então o míope tem esse problema, ele não consegue enxergar a partir de uma certa distância. Ele enxerga com uma nitidez razoável até uma certa distância. A partir dessa distância, a nitidez das suas imagens vai caindo e a sua visão vai ficando prejudicada. Mas vamos entender de uma maneira simplificada o que acontece de fato na miopia? Aqui nós temos dois esquemas que mostram a miopia acontecendo e a sua correção. Então vamos entender. Nesse esquema de cima, onde a gente tem a miopia, nós temos aqui um feixe luminoso formado por raios paralelos. Por que raios paralelos? Porque o míope tem dificuldade de enxergar objetos que estão distantes. E objetos que estão distantes, quando emitem raios de luz e esses raios de luz chegam aos nossos olhos, os raios que conseguem chegar aos nossos olhos chegam praticamente paralelos. Lembra da história da luz do Sol?
Pois bem, de uma maneira simplificada, a gente está representando aqui então o feixe de raios paralelos, que está incidindo no olho, sendo concentrado pela lente do olho e formando um ponto na retina, que seria aqui. Acontece que no caso do míope, a retina se localiza mais para trás. E aí o ponto luminoso que deveria cair na retina verdadeira está caindo antes da retina. Esse raio de luz, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, esse raio de luz ele prossegue o seu caminho, esse raio prossegue o seu caminho e na retina verdadeira do míope forma-se uma mancha luminosa. Ou seja, o ponto de concentração está acontecendo antes do que deveria acontecer, está acontecendo mais à frente do que deveria acontecer. O que a gente pode fazer para corrigir isso usando uma lente, que é a correção da miopia? Se o ponto de concentração está muito antes do que deveria, a gente pode tentar dar uma atrasada nessa concentração usando uma lente divergente. Aí o feixe de luz paralelo que está chegando na lente vai abrir momentaneamente ao passar pela primeira lente e depois vai concentrar ao passar pela segunda lente. E com isso, se a gente escolher a lente com a distância ou com a vergência adequada, esse feixe de luz vai se concentrar na retina verdadeira. Deixa eu representar esse esquema aqui do lado. Deixa eu pegar minha caneta. Nós temos aqui a lente do olho, a lente convergente natural. Nós temos aqui a retina e aqui o eixo principal que corta essa lente até a retina. O feixe luminoso, que estava chegando na lente de forma paralela, estava se concentrando rapidamente antes da retina. O que a gente fez? A gente colocou aqui uma lente divergente para causar o seguinte efeito. O raio de luz que passa pela lente divergente abre, esse aqui também abre, e aí eles vão concentrar mais atrás, atingindo a retina de fato e formando um ponto luminoso nítido, e a imagem se torna nítida. Agora, para o nosso olho, esses dois raios de luz aqui são os raios que estão chegando, então a gente tem a sensação que eles vieram daqui de trás de um ponto virtual. Agora, esse ponto virtual aqui é a imagem, ou seja, onde a gente vai ver o objeto que a gente não estava vendo se a gente é míope. Observe que esse ponto aqui está bem mais próximo do olho, porque o feixe original estava vindo de uma distância muito grande. Então a lente divergente, ela como que aproxima o objeto da pessoa que tem miopia, possibilitando que ela enxergue com mais nitidez. Se a gente usar a equação da vergência, quem é a vergência? 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Pois bem, a vergência do míope, então, pode ser escrita assim. O P é a distância do objeto até o olho da pessoa, mas o objeto não está muito distante? Se o objeto está muito distante, esse P é muito grande, esse termo da equação se torna muito pequeno e a gente diz que ele tende a zero. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 sobre P'. Agora observe um detalhe importante. O P' é a distância da imagem até o olho da pessoa, ou até a lente. A gente vai considerar que a lente e o olho da pessoa estão muito próximos. Só que essa imagem é uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, ela tem abscissa negativa. Lembra da convenção dos sinais de Gauss? Portanto, essa equação ela pode ser escrita assim. A vergência do míope vai ser menos 1 sobre a distância da imagem nítida que ela passa a enxergar. E essa distância da imagem nítida a gente costuma representar pela letra D do míope. Então essa equação aqui passa a ser então a equação da correção da miopia.